Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, Ezequiel, capítulo de número 27, daqui a pouquinho, se Deus quiser, vou postar também o 28, colocando assim em dia a nossa meditação. No capítulo 27, nós temos um lamento fúnebre do profeta, descrevendo a queda de Tiro. E eu quero que você pense em Tiro como a representação do mundo. E aí também quero explicar para os irmãos que mundo, muitas vezes, é incompreendido pelos cristãos. Os cristãos não entendem essa expressão mundo. Muitas vezes, da nossa cultura principalmente, que é uma cultura bem voltada para o sistema das instituições religiosas, igrejas, etc., as pessoas pensam como mundo tudo aquilo que está fora da igreja. E aí confundem o mundo com a criação. Não, quando eu falo do mundo, meu irmão, estou falando de tudo aquilo que é contrário ao propósito de Deus, aquele propósito que Deus estabeleceu e entregou para o seu povo. Então, tudo aquilo que nos atrapalha a viver o propósito de Deus, que nos afasta de viver o propósito de Deus, que é a glória do seu nome, é o mundo, compõe o mundo. Por isso a Bíblia diz para a gente não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, segundo o apóstolo João, é aquilo que agrada os olhos, que agrada a carne e que é desejoso para nos dar poder. A soberba da vida. E Tiro era uma cidade econômica, uma cidade mercadora, potente, extremamente rica. E aqui nós vamos ver o lamento de Ezequiel quanto a essa cidade, descrevendo como é triste o fim daqueles que confiam em coisas e não no Senhor. O profeta começa descrevendo, dizendo que Tiro era um navio de grande beleza, de perfeita beleza, era uma engenharia que dava orgulho. Versículo 3 ao 5, ele diz assim: diga a Tiro, você dizia, ó Tiro, eu sou perfeito em beleza, os seus limites estão no meio dos mares. Os seus construtores aperfeiçoaram a sua beleza, fizeram todos os seus convéses de cipestre, de senir, pegaram cedro de Líbano para fazerem um mastro para você, ou seja, parecia um navio perfeito. Todos os detalhes, o navio tinha velas de linho fino do Egito e coberturas de púrpura das ilhas de Elisar, até os remadores e soldados eram mercenários de elite. Então, meus irmãos, preste atenção. Aqui mostra que até os escravos, até os mercenários estavam envolvidos nesse meio de Tiro, esse meio que confiava muito no poder econômico, confiava naquilo que podia ser pesado, medido, contado. E quantas vezes, irmãos, nós também agimos assim? O texto diz que Tiro gastou tudo que tinha na sua aparência e na sua estrutura. Assim é o mundo. O mundo, meu irmão, nada tem para oferecer para além daquilo que nós vemos, tocamos, pensamos, pesamos ou contamos. Ele não pode garantir nada além dessa vida. Tudo que nós construímos aqui, materialmente falando, ficará aqui, meu irmão. Não é isso que o Senhor tem para o seu povo. Jesus disse que nos escolheu, e não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu para que a gente possa ir e dar fruto. O orgulho faz a gente acreditar, muitas vezes, que a nossa estrutura, ela não pode ser quebrada, ela não afunda. Mas eu quero dizer para você que por mais beleza externa que tenha, ainda que seja um navio de perfeita beleza, isso não pode compensar a podridão que há no interior. E é por isso, meu irmão, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós que temos um propósito definido, que é a glória de Deus, nós acreditamos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Nós não podemos fugir do chamado e do propósito de Deus para as nossas vidas. Diz o texto que Judá se tornou um dos fornecedores aí para a nação de Tiro. Diz assim, Judá, versículo 17, Judá e a terra de Israel eram seus mercadores, pelas suas mercadorias davam trigo, minite, confeitos, mel, azeite, bálsamo. Ou seja, Judá se esqueceu do seu propósito espiritual e passou ali a fornecer também, a concorrer com Tiro e viver aí de uma questão econômica. Irmãos, quantos de nós tem esquecido o propósito de Deus, o propósito de glorificar o nome de Deus, e tem deixado esse propósito de lado, tem deixado o reino de Deus, deixado que o reino de Deus não seja mais prioridade nas suas vidas, e tem abraçado e buscado as coisas desse mundo. Quando nós nos preocupamos mais com aquilo que vemos, irmãos, do que com a nossa caminhada pela fé, nós estamos afundando junto com os navios do mundo. Nós estamos deixando de ser Jerusalém do Senhor, Judá do Senhor, e passando a ser Tiro. E sabe qual é o destino de Tiro? Diz o texto que os seus remadores levavam sobre as águas profundas. Águas profundas. Ou seja, imagina um barco com todas as riquezas, com toda a sua perfeita beleza, atravessando águas perigosas, águas profundas, águas que não sabemos muito bem o que tem ali, e de repente o vento oriental quebrou no meio dos mares, ou seja, o vento
quebrou aquela embarcação no meio dos mares, e as riquezas e as mercadorias, os seus bens, caíram no meio dos mares, a sua queda. E quanto mais pesado, mais profundo ficou, o naufrágio ocorre em águas profundas, onde nada disso pode ser recuperado. Irmãos, quantas vezes vemos pessoas gastando a sua vida para obter riquezas das quais não desfrutam, porque criaram a ideia de que estão confiados naquilo ali, portanto, temem que um dia precisem mais do que aquilo que podem acumular, porque estão confiados nisso. E eu pergunto, meu irmão, quem é que pode livrar a alma com os bens? O Senhor fez uma pergunta certa vez: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem, para quem que você preparou? Eu pergunto para você que está me ouvindo, se hoje fosse o último dia da sua vida, nós estamos vivendo aí esse propósito, vivendo 2026 como se fosse o último, e se hoje fosse o último momento da sua vida, você está preparado, meu irmão? O que vai sobrar depois que o seu barco, o barco da sua vida rachar? Tudo aquilo que você acumulou vai sair das suas mãos e ir para águas profundas, para a mão de outras pessoas, nunca mais você vai recuperar. E eu pergunto, o que sobrou, meu irmão? O que adiantou muitas vezes você ganhar o mundo inteiro, encher o seu barco, o seu navio, mas se você vai perder a sua alma? Então hoje é dia de você tomar uma decisão e mudar. Não viver mais como tiro, mas viver como o propósito de Deus original para o seu povo. O propósito de Deus é que o seu povo vivesse em confiança, em adoração a Ele, confiando que é o Deus que sustentaria, o Deus que deu toda aquela terra a eles, também o sustentaria em todas as situações. Eles não precisavam imitar as nações vizinhas, mas eles não deram ouvidos. Por isso, meu irmão, hoje abandone o Deus do dinheiro, abandone Mamon e sirva apenas o Senhor Jesus. Sabe o que acontece? Todas as nações gritam, o som do grito dos seus pilotos tremeram as praias. Por sua causa farão soar a sua voz e gritarão amargamente, lançarão pó sobre a cabeça e se revolverão em cinzas. Olha, nós estamos vivendo um momento bem complicado, eu chamo você inclusive para orarmos sobre isso. Estamos à beira de uma nova guerra mundial. Hoje, por exemplo, houve um decreto onde uma nação inteira pode vir a ser destruída. Nós pedimos que isso não aconteça, que o Senhor tenha misericórdia e nos poupe. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, quantas pessoas não estão preocupadas com as vidas que estão ali, mas estão preocupados com o preço da gasolina, estão preocupados com o preço do petróleo. Eu sei que tudo isso, meu irmão, é muito importante. Nós vivemos em um mundo em que nós dependemos da economia, mas isso não pode ser o principal. As coisas não podem sobressair o nosso próximo. Nós não podemos esquecer do propósito de Deus, que é a glória do seu nome. Deus é glorificado quando nós imitamos nesse mundo, e nós o imitamos tendo amor uns pelos outros. Eu quero dizer para você, então, fazer algumas aplicações, dizer, meu irmão, que a estética de uma vida cheia de bens não vale a ética de viver aquilo para o qual você foi chamado, que é o propósito de Deus. Se você, meu irmão, tem que tomar uma decisão, não siga tiro, não escolha o ter, escolha o ser. O ser alguém para a glória de Deus, viva para a glória de Deus. Uma estética maravilhosa que atenda ao mundo, agrade os olhos, agrade a carne e que mostre para os homens que você tem certo poder, não vale, meu irmão, não vale a consciência de uma ética espiritual. Ou seja, você sabe o que você deve fazer, você sabe quem você sabe por que você está aqui e você sabe para onde você está indo. Siga a sua vida valorizando essa ética. Ou você quer chegar no final e ouvir da boca do Senhor que você não foi um servo fiel? Eu quero ouvir que eu fui um servo bom e fiel, apesar das minhas limitações e falhas. Cuidado, meu irmão, com a sobrecarga. Você tem acumulado, e eu pergunto, para quê? Eu não estou dizendo aqui que você não pode sonhar em ter. John Wesley, se eu não me engano, dizia o seguinte: trabalhe o quanto puder, ganhe o que você puder, economize o que você puder e doe tudo o que você puder. É esse o papel. Nós devemos buscar ter, sim, sempre para podermos compartilhar e investir na vida do nosso próximo, começando da nossa família, para o bem-estar de todas as pessoas e para a glória de Deus. Prepare-se, meu irmão, porque em determinado momento o barco da sua vida vai rachar. A morte alcançará todos nós, ou virá a vinda do Senhor, nossos olhos verão e será o fim. E eu pergunto, quando escapar aquilo que você acumulou, aquilo que pode ser contado, medido ou pesado, eu pergunto, o que vai sobrar? Existe algo que as águas não podem afundar, se chama fé. Nós somos sustentados por sobre as águas pela mão do Senhor Jesus. E eu pergunto, você já
se sente assim seguro nas mãos de Cristo, sustentando você, homem de pequena fé. Só assim você poderá ser salvo. Se não, meu irmão, não viva uma vida, não gaste a sua vida acumulando aquilo que não pode te carregar, te sustentar e te levar para o alto do final. Não tenha ídolos no seu coração. Ídolo é tudo aquilo que você carrega e não pode carregar. Creia no Senhor Jesus, que te sustenta quando o mar fica agitado e o barco, a embarcação já não existe. Só assim, só nele, nós temos a vida eterna. Um grande beijo, meu irmão, e até daqui a pouco para mais um capítulo das Escrituras.